Edson? Estava lá a fazer foto? Fazer foto ninguém lhe paga, né? Não. É fodido. Custa dinheiro à toa. Mas os mangopos, quando dão esses malheiros que gostam de beber, têm muita ilusão de mostrar que têm com boa. Você está fodido. Contrário, quer fazer uma introdução? Faz uma introdução. Primeiro, quem você é. E antes de tudo. Como é que vamos começar, cara? É só. Calma aí. Nossa. Corte real. Podias fazer uma introdução de quem você é? És angolano? O que é que fazes? Eu sou angolano, mano. Sou músico. Sou percussionista. Cantor. Tenho um pouco de conhecimento sobre música angolana. Ou música angolana, por exemplo, falada de música angolana antes da independência, não é? Tenho algum conhecimento, falando por exemplo de grupos como Angola Ritmo, Tetalango, David Zé, Urbano de Castro, e grupos carnavalescos, músicas como Ngoma Jazz, grupos de bandas de música angolana que apareceram muito antes da independência. E pronto, tem ouvido, lido, tanto sobre música angolana há muito tempo. E o que é que achas da participação dos músicos angolanos na luta contra o colonialismo português? Teve muito envolvimento. Por exemplo, sei que David Zé era militar e músico, não é? E fez parte da direção política antigamente Forças Armadas Angolanas, não é? E teve também depois, como é que podemos dizer? É um pouco, não é complicado, aconteceu muita coisa antes da independência, não é? Que depois da independência em Angola, tu sabes que nós tivemos a opção comunista, então tivemos só um presidente, mas que depois da independência outros partidos como a UNITA e a FNLA, que eram partidos com grande potencialidade em Angola, partidos com muita gente não é envolvida na guerra de libertação de Angola, e que esses dois partidos estiveram separados depois da independência, depois de 75. E antes disso vemos ainda que a FNLA tentou, ou como disse, tentou impedir com que a independência de Angola acontecesse, mas depois a FNLA desapareceu e só vimos a partir daí a UNITA e os sul-africanos, não é? Os sul-africanos tentaram invadir Angola e a partir daí só vimos a UNITA crescer militarmente, e isso fez com que também a Angola, em termos culturais ou musicais, não tivesse muita expansão internacional, mano. Entendes? A música angolana ficou em Angola e países como o Brasil,
Cuba e certos países caribianos tiveram pegaram muita influência angolana e movimentaram na sua escultura e hoje em dia está tudo perdido, não é? Não há muita gente que sabe. E infelizmente também Angola culturalmente em escolas até 10 anos atrás não se tenha feito muito acerca da cultura angolana, estás a ver? E não sei, mano, futuramente talvez tudo vai mudar, não é? E vai subir. E com relação à música, à arte de Angola, pós-independência, qual é a tua opinião? Pós-independência teve mesmo um percurso, como é que eu digo, percurso bom e não muito bom, entendes? Porque 75 a independência, 3 anos depois houve uma tentativa de golpe de Estado, que é o 27 de maio. E no 27 de maio houve muita gente também envolvida, não é? Aí foi o caso quando vimos que desapareceu David Zé, Urbano de Castro, muita gente que não só assim investigando mais nomes, não é? Conseguiremos ver mais ou menos a situação em Angola. A partir daí começamos, nós já na nossa idade começamos a ouvir muito falar de Bonga, Valdemar Basto, o Bonga deixou Angola antes da independência ou? Não, antes da independência Bonga viveu em Lisboa, né, porque era atleta. Em que ano? Sabe mais ou menos? Em 72 tem documentos que dizem que Bonga foi recordista dos 400 metros na Europa e em Portugal. Então o Bonga foi para Portugal em 1972? Em 72, mas estava sempre ligado com Angola, né, porque ele era um desportista. E tinha já uma banda, os Kisweya, que ele tocava, cantava e nada, para além de ser atleta, não deixou de fazer música, não é? E em 72 já apareceu com um CD, que até hoje é muito falado, Bonga 72, que vimos Bonga cantar músicas como poemas, por exemplo, revolucionários, não é? Música, por exemplo, aquela música da Cesara Évora, Saudade, o Bonga já cantou antes da Cesara Évora gravar, Chiamia, um monte de coisas, Tetalando também, não é? Que já... Tetalando também migrou deixou Angola? França, yeah. Antes da independência? Não, acho que Tetalando já foi depois da independência, não é? Porque eu ouvi-se dizer que Tetalando era da FENELA, não é? E nessa altura o MPLA já estava a controlar Angola, não é? Depois da independência, então não tinha muita expressão. E nessa altura Tetalando também desapareceu de Angola. Mas apareceu em França com um disco mais vendido nos anos 90. E disso a gente ouvia muito, muita coisa. Mas era aquela situação em Angola, não é? Que estou com 16 de recensear, 18 anos e ir para a tropa. Ou então para estar, por exemplo, muita coisa aconteceu nos anos 70, finais de 70 e para 80, apareceu muita coisa em Angola. Por exemplo, apareceu muita expressão de rebita, apareceram novas danças como bungula, entende? Cabetula, que já era uma dança que se diz que era tradicional, depois jovens introduziram numa sua nova forma de dançar. Kizomba, houve uma grande expressão de Kizomba nos anos 80 em Angola, que apareceram grupos como Bruxa e a Bruxa, Coruja e Corujinha, que eu fazia parte, Gato e a Gata, Moço e a Moça, um monte de coisas. Apareceu Vaiola, apareceu Vaiola, Bungula, Kizomba numa sua nova versão, não é? E muita coisa, mano, que ficou em Angola, entendes? Aconteceu nova coisa em Angola quando, finais de 80, não é? 88, 89, grupo grande de jovens começou a deixar Angola.
optaram por viver em países como França, Portugal, Brasil. É o caso daqueles cotas do Afro Soulstar que deixaram Angola também e foram viver no Brasil, não é? E nós só víamos que o Afro Soulstar estava a fazer um grande sucesso no Brasil. Depois de um tempo deixou o Brasil, apareceu em Portugal, acompanhando músicos como o Bonga, Valdemar Basto, o Raul Indipo, que é um senhor também, um dos pilares grandes da música angolana, que era o do Ouro Negro, não é? Nos anos 50 nós nem estávamos nascidos. E muita cena, mano, que a música angolana, os senhores da música angolana deixaram que hoje em dia seria só uma coisa de tanto orgulho pegarmos isso e trabalhar quem pode, não é? Quem fazer coisas que todos nós sabemos, não é? Que pode desenvolver e despertar mais Angola no exterior. E o que achas sobre a música e a arte durante a Guerra Civil? A música e a arte durante a Guerra Civil teve seus pontos altos e seus pontos baixos, não é? Porque durante a Guerra Civil, mano, angolanos não tiveram a oportunidade de explorar a sua riqueza cultural muito mais, porque com Guerra Civil, mano, não temos acesso a certos pontos do país, não é? Tu não tens acesso a certos sítios onde tu podes ir buscar, por exemplo, uma própria cultura mumuila ou uma cultura chokwe, entendes? Havia dificuldades para poder ter contato com esse tipo de culturas dentro de Angola. Não sei, queres-me dar alguma coisa mais? Qual é a relação que existe entre a política e a música de Angola, a música e a arte? O que o Cortella pode comentar acerca disso? Acerca de música e arte, mano. Música e política. Sim, com relação à história da Angola. Com relação à história de Angola, é aquela base, é o que eu tinha dito antes, que Angola não formou muita gente culturalmente, entende? Tudo que se fez muito em Angola, tudo não, mas a maior parte da preocupação em Angola estava em acabar a guerra em Angola, então não era de esperar um investimento forte na cultura, não é? Porque sabes que com 18 anos, mano, tens que fazer para a tropa se não estivesse na universidade. E em Angola viveu muito de importação, entendes? Havia coisas como, por exemplo, o que se fazia em Angola fora era música. Que são esses músicos como Bonga, Valdemar Basto, Raul Indipo, faziam música fora que aí falavam de Angola, estás a ver? Aí conseguíamos ouvir, por exemplo, Angola ser divulgada, mas não é aquela totalidade de, por exemplo, falar de artesanato, falar de artesanato, pintura, teatro, entende? Escultura, muita coisa tem em Angola para se divulgar. E como eu tinha falado atrás, não é? Só nos anos 80 apareceu uma coisa que apareceu vários estilos de música e dança em Angola, só durante uma década, entendes? E isso com guerra civil, isso com ocupação sul-africana no sul de Angola, estás a ver? Imagina uma terra com paz, estamos aqui há 4 anos ou 5 de paz, e vês uma outra aparição das coisas de Angola, de música. Já se diz que já se fez um filme sobre Angola, já vimos, por exemplo, vídeos vindo de Angola, apesar de ver muito, a falar muito de Kuduro, Tarraxinha, não é? Tem muito mais que se mostrar. Semba também
é um dos ritmos em Angola que está a se internacionalizar, porque tem muita conexão com o zouk e o samba do Brasil, entende? E muitos críticos musicais conseguem identificar esse ritmo angolano que é, por exemplo, mãe da cultura brasileira, não é? Mãe do samba. E, para além disso, tem influências na música cubana também. E há muito tempo a Angola lá atrás teve merengue, não é? Hoje em dia diz que merengue vem da América Latina, países como de Martinique, onde tem muito zouk, e vejo nesses países tem muita influência de música angolana. E eles próprios lá dizem que é música africana, mas não conseguem identificar de onde a África é, porque a África é grande, mano. E espalhado no mundo, a influência africana está em todo quanto é lado, mas não está ainda identificado de onde é que isso praticamente vem, não é? Tem ritmos como o Afrobeat, por exemplo, que apareceu com esse senhor da Nigéria, Fela Kuti. Fela Kuti, yeah. E esse é um dos ritmos que ficou. Vimos Michael Jackson a fazer plágio da música de Manu Dibango. E com Angola acontece o mesmo, vai acontecer muito mais ainda, entende? Até Bob Marley cantou sobre Angola, mano, e África, é terra que teve muito tempo com guerra, e agora é só subir, não é? E ver até onde podemos chegar. E qual é a tua opinião sobre os músicos de Angola? E os músicos de Angola, mano, isso passa por geração em geração, não é? E sempre em Angola agora tem. Eu não estou em Angola há muito tempo, mas o que ouço vir de lá vem muito boa música. E essa boa música passa, por exemplo, com cenas que acontecem quando é convidado um artista angolano para vir cantar aqui em Londres, não é? Ou na Inglaterra. Vês o sítio como é que fica, vais a uma discoteca africana, vês as novidades que vêm da Angola, e é sempre considerar boa música vir aí. Anos sabe, tem uma cena, não é? Que nós começamos a sair da Angola em tempos assim que, dependente das circunstâncias que aconteceram em Angola, das guerras, da situação política, não é, militar, e da situação econômica. Então, em 75, antes da independência, pessoas que, por exemplo, eram aliados, não, apoiavam partidos como UNITA e FNLA, muitas dessas pessoas não puderam ficar em Angola. E essas pessoas optaram por sair de Angola, uns foram para a África do Sul, mano, uns foram para Brasil, uns foram para Portugal, estás a ver? E daí, em 77, acontece a mesma coisa, entende? Houve a tentativa de golpe de Estado, mas houve perseguição e muita gente deixou Angola mais uma vez para optar viver fora de Angola, porque não estavam seguros, não estavam confidentes e não estavam à vontade de estar em Angola, entende? Então, daí, mano, saíram mais pessoas em 77, 78. Depois começou a afetar aquela situação em que a esperança da guerra acabar em Angola era uma coisa que não vinha muito na cabeça das pessoas, entende? Então jovens com 16 anos, 15, começaram a abandonar Angola, a tentar a vida fora. Só que a partir daí, meu irmão, é aquela coisa. Tu vivendo num país estrangeiro tens que depender de ti mesmo e não depender de ninguém. E nós somos africanos, não somos europeus. E nós chegamos a emigrar na Europa com uma esperança de poder ou continuar os nossos estudos ou continuar um sonho que tivemos em Angola, mas infelizmente temos que
trabalhar e tentar nos sustentar, não é? Então não houve muita possibilidade, muita gente tentou, por exemplo, grupos como o Clã do Quilo, que tentou emigrar em peso em Portugal, graças ao seu diretor, né, que é o Pechu, que é uma pessoa que eu digo também combatente, yeah, que bala, faz as coisas acontecer. Então está aí grupos como os Jovens do Ungo, tem o Nelo que... Jovem do Ungo está em Portugal? Sim, está em Portugal. Que não deixam de fazer as coisas angolanas que aprenderam, estás a ver? E dão uma... como é que eu digo? Fazem diferença. Entende? Fazem diferença porque eles, estando fora de Angola há muito tempo, não param de fazer o que faziam em Angola, que é música, dança, teatro e muito mais gente, entende? Que tem, por exemplo, Portugal tem a maior comunidade de Rastafari dentro da Europa, está em Portugal, estás a ver? E nesse contexto, pessoas assim faziam com que Angola não é esquecida, estejamos onde estar, mano, mas somos angolanos e com isso é só falar de união dos angolanos, estás a ver? Mas com relação à data específica que os artistas angolanos iniciaram a emigrar para Portugal, especificamente, sabes que existe uma data ou não? Não há uma data, porque aquilo acontece de tempo em tempo, entendes? Alguém, por exemplo, a lutar numa situação, isso aconteceu com os jogadores de futebol também, estás a ver? Há aquele rapaz, o Tony Kikanga, que é um dos maiores boxeiros angolanos desses tempos, estás a ver? E saiu de Angola, mas quando chegou teve as suas dificuldades, estás a ver? E afirmou-se mais tarde. Agora sim, estás a ver, há possibilidades, porque constitui-se muita família em Angola que tem possibilidade de te receber, não é em Portugal, aliás, tem possibilidade de te receber e de te manter durante um tempo, mas muita gente não teve essa sorte, entendes? Mas mesmo assim, a gente não parou e tem muito músico novo, entendes, a cantar. E os artistas angolanos emigraram primeiro para Portugal, depois para a Inglaterra? Uns sim, uns para Portugal, não muitos para a Inglaterra. Na Inglaterra tem esse cota que cantou muita música angolana, que é o cota... Como é que ele se chama? Brandão Amalata. Brandão Amalata veio aqui quando aconteceu a Expo em Espanha, estás a ver, em 92, quando ali um grande grupo de angolanos tentaram sair de lá. Então nunca teve uma data específica que os angolanos saíam de Angola. Uns artistas saíram em 72, uns artistas saíram em 77, uns saíram, entendes? E vão saindo, entendes? Agora mas para aqui consideras que não, aqui 90? não teve muito, porque aqui não tem, a música angolana não é muito... Consideras que um dos primeiros artistas angolanos que migrou para aqui para o Reino Unido, considera-se que inicia sobre o Telo Morgado? Telo Morgado, ele migrou em 93. 93, já. Mas esse Coto Brandão Malata veio antes dele. Emigrou antes de 93? Porque o Brandão Malata teve na Expo 92, estás a ver? Teve na Expo 92, depois teve... Voltou para Angola? Não, já não voltou para Angola. Mas o Telo diz que o Brandão Malata é novo aqui. O Telo diz que o Brandão Malata encontrou-se com ele em 97, 98. E já o Telo vivia aqui há cerca de... Eu saí de Angola em 92, estás a ver? Eu saí de Angola em 92 e fui para Portugal. E em Portugal, só saí de Portugal em 2003 para vir para aqui. E encontrei muita gente. Possivelmente o Telo deve ter razão, estás a ver? Mas que eu saiba do Brandão Malata, está muito tempo aqui, tá? Eu não tenho ideia dele ter vivido em Portugal. O Telo, considera-se que o Telo Morgado, com relação aos artistas que a gente conhece, achas que o Telo Morgado é um dos mais antigos. Depois é que estava com o Cota Xerife, outro pessoal.
Cordial, querias agora falar sobre a presença angolana em Portugal? Querias falar um pouco sobre a presença Dos angolanos em artistas? Artistas. Tem muitos artistas, mas não tem muitos artistas a viverem Sobre... das suas coisas em Portugal, entende? Não é... Em Portugal não é... Pronto, não é um país fácil de viver de música, entende? Não é fácil de viver de música e nem de outro tipo de arte. Primeiro porque não somos portugueses, segundo porque os países africanos de expressão portuguesa em Portugal não têm um peso cultural dentro de Portugal, estás a ver? Acontece que as coisas que acontecem lá, tem a RTP África agora que faz mais ou menos alguma diferença e tem algum envolvimento das embaixadas a fazerem também algumas coisas e organizações não governamentais. Então aí faz com que aconteça algo mais ou menos em prol da comunidade portuguesa. E tem gravadoras que gravam, por exemplo, tem músicos, mas não é uma coisa de dizer que artistas africanos lá vivem completamente da sua arte. Não acho. É muito diferente, estás a ver? A presença angolana em Portugal para um artista conseguir se afirmar é extremamente difícil, muitas dificuldades. Porque Tem muita dificuldade. Não existe uma estrutura. Uma estrutura base para tu, por exemplo, chegares em Portugal onde começar, não sei muito bem, estás a ver? A não ser que, por exemplo, discotecas angolanas em Portugal não têm hábitos de fazer, por exemplo, a música ao vivo. Isso não se faz muito. Também vês aqui em Londres não tem esse hábito de fazer, estás a ver? Mas às vezes acontece que um artista vai fazer playback, tem que fazer um disco antes e então, por isso é muito difícil, por exemplo, viver de música. Agora, se és um artista que és, por exemplo, percussionista, guitarrista, há aquela possibilidade de tocares com diferentes artistas, a ver? Só para teres um exemplo, tem um cota que é guitarrista, Toninho, é guinense. Ele tocou com o Valdemar Bastos, tocou com Bonga, tocou com um monte de gente. Ele saiu de Portugal agora em 2008 para viver na Inglaterra, então essa pessoa vem de lá e assim desesperada. Outro senhor é o Cota que é baterista, eu nunca vi um baterista igual àquele, mas saiu de Portugal e está a viver em Boston. Também tocou com o Valdemar Bastos e normalmente às vezes ainda vai tocar com o Valdemar Bastos, teve agora tocar na Espanha e no Natal. Xerife? Não, o outro Cota, Elias. Elias. Cota Xerife já não toca com o Valdemar Bastos há muito tempo, porque ele deixou a banda e veio viver aqui. Então, e agora está a acontecer essas cenas que, por exemplo, às vezes toca em casamento com outro tipo de pessoal que faz música angolana ao vivo e tem aí pessoal que tenta fazer, mas viver disso há quem diz que é impossível. E a imigração dos artistas angolanos de Portugal para Londres? De Portugal para Londres teve... Ou para Inglaterra, Reino Unido? Teve muita gente que veio, não é? Muita gente, não digo assim, mas coisas que eu conheço tem o Samun, que é o Samun, Cota Xerife, o Cota Mandio, tem alguns artistas. Agora encontrei agora um rapaz que dançou também num grupo, na cena que eu tinha feito de teatro em Portugal, também